Nós vamos ler o versículo de número 32, 33, 34 e 35. Se tiver alguém sem Bíblia, compartilhe com esta pessoa a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 8, ou acompanhe na tela. Atos, capítulo 8, a partir do verso 32 ao 35, diz assim: O lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, vamos a uma breve meditação nesse texto bíblico. O livro do Atos dos Apóstolos narra de forma precisa, de forma completa, o início e crescimento da igreja. Todos nós que lemos esta escritura, lemos o livro do Atos dos Apóstolos, tomamos conhecimento de como ocorreu e de que forma se deu o avanço da igreja. A partir do capítulo 1, fica bem claro nas palavras de Jesus que era necessário encher-se do Espírito Santo. Ele deixa uma observação para eles estarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O Espírito Santo desceria sobre eles e seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos pensaram que a palavra de Jesus seria: evangelize primeiro Jerusalém, depois vocês evangelizam a Judéia, depois Samaria e depois cheguem aos confins da terra. Na verdade, esta palavra de Jesus está dizendo diretamente para eles que era para se espalharem mundo afora, e ao mesmo tempo que estivessem pessoas pregando em Jerusalém, tivesse pessoas pregando na Judéia, tivesse pessoas pregando em Samaria e até os confins da terra. Como eles não entenderam o que fora proferido por Jesus, foi necessário acontecer a chamada perseguição dentro de Jerusalém por parte das autoridades religiosas, para que eles se espalhassem, para que eles saíssem mundo afora. E nesse espalha crente, vamos assim dizer, espalha servos de Deus, corre gente para um lado, corre gente para o outro, porque estavam quase que perdendo a vida, cristãos sendo presos, servos do Senhor e os líderes da igreja indo parar no cárcere. Nesse período se espalha, se corre, muita gente se divide, e era justamente o que Jesus esperava que eles fizessem: se espalhassem mundo afora e fossem fazer discípulos, como ele mesmo disse em Mateus capítulo de número 28. Então, quando essa perseguição acontece em Jerusalém, espalhou-se, e dentro dos que saíram de Jerusalém está o servo do Senhor Filipe, que vai para Samaria para exercer uma atividade missionária dentro daquela localidade. Ele chega em Samaria com muito poder, com muita autoridade. Quando ele entra em Samaria pregando, a Bíblia deixa muito claro que onde ele passava havia conversões, havia mudança de vida, pessoas queriam ter um conhecimento mais profundo a respeito de Cristo.
e ele pregava com muita autoridade. A mensagem que Filipe pregava era uma mensagem tão poderosa que boa parte de Samaria se reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. O trabalho que Filipe está realizando dentro de Samaria gerou um impacto muito grande. E vamos pensar de forma mais aberta sobre o texto. Quem é o missionário que não deseja chegar em um lugar e sua mensagem alcançar esse êxito como a mensagem de Filipe? A mensagem ser bem recebida, as pessoas assimilarem bem a mensagem. Porque nós sabemos que a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem que Jesus pregou e eles passaram transmitindo ela para as pessoas, é uma mensagem que gera sede espiritual. E quando eles chegavam em algum lugar e falavam a respeito de Jesus, e contavam alguns milagres, histórias que ele haviam feito, e pelo poder do Espírito Santo, eles também operavam os sinais, isso gerava uma sede muito grande nas pessoas. Vinham pessoas de longe para participar de um culto, de uma reunião, e pediam para ouvir falar mais sobre Jesus. A mensagem que eles pregam gera muita sede nas pessoas. E claro, gerou em mim, gerou também em você. Porque nós estamos aqui porque a mensagem da salvação gerou uma sede espiritual em nós. Gerou uma fome espiritual em cada um de nós. E nós buscamos dia a dia conhecer mais profundamente sobre Jesus Cristo. E isso acontecia lá. E Filipe está em Samaria, o ministério em Samaria cresce muito, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram atraídas ao Senhor. Porém, no capítulo onde lemos o texto que está em destaque, está acontecendo um episódio. E o episódio que está sendo narrado aqui, ele vai muito na contramão do ambiente que está acontecendo em Samaria. O ambiente que está em Samaria é um ambiente de crescimento, de muita gente, de um alvoroço, de pessoas se convertendo, de muitos sinais, de maravilhas, milagres acontecendo em volta de Samaria. Mas o anjo do Senhor, ou um anjo aparece a Filipe propriamente dizendo, e diz para ele: Filipe, saia de Samaria, deixe Samaria, vá para a região deserta, porque tem uma missão para você realizar lá. Filipe está dentro de um ambiente muito populoso, muito grande, o nome dele corre de forma muito fácil dentro de Samaria, porque ele é um homem de Deus, é um representante do céu ali dentro, é um agente do reino que está dentro de Samaria. Porém, o Senhor pede para ele, ou lhe dá uma ordem, lhe chama, lhe convida a sair de Samaria e ir para uma região deserta, porque lá havia alguém para ser alcançado pelo Evangelho, pela graça de Cristo também. Quando eu vejo isso acontecer aqui, eu não enxergo nenhuma resistência em Filipe. Ele não resistiu, ele não questionou, ele não disse que não podia, ele não disse que não tinha como ir. Quando ele ouve a palavra do Senhor dizendo: eu quero que você saia do meio desse monte de gente que você está e vá para uma região deserta, porque lá eu tenho um trabalho para você realizar. Irmãos, se formos levar em consideração o lugar, o que se está fazendo, e se formos considerar o número de pessoas que estão envolvidas na obra de Deus em Samaria, haveria talvez resistência em sair daquele lugar. Haveria em qualquer um de nós dificuldade para entender que Deus está nos tirando do meio de uma cidade onde o evangelho está crescendo de forma assustadora e levar para dentro de uma região deserta. Só que Filipe andou muito tempo perto de Jesus. Filipe andou muito tempo perto do Mestre. Há quem diga que esse Filipe aqui é o mesmo Filipe que fazia parte do grupo dos apóstolos. Logo, levando em consideração esse ponto de vista,
Filipe não tem dificuldade de abandonar uma multidão e ir para o meio de um deserto. Porque o mestre dele, o mestre que nós temos, que é Jesus Cristo, nos ensinou isso diversas vezes nas Escrituras, que ele valoriza da mesma forma uma multidão e também valoriza no mesmo nível uma só alma, que precisa ouvir falar de si. No caso de Jesus, falando de si mesmo e falando do reino futuro. Logo, quando Filipe é convidado, é orientado a deixar Samaria, nós não conseguimos enxergar nele egoísmo, nós não conseguimos ver nele resistência, nós não conseguimos ver nele alguém que debate com Deus, que questiona o Senhor. Ele simplesmente segue a orientação que lhe foi passada e imediatamente se retira de Samaria e vai para a região deserta, para a estrada de que ligava a Gaza, porque lá tinha uma missão para ser realizada. O que é que eu consigo entender a princípio nesta passagem bíblica? Que obra missionária só será feita por quem ouve a voz de Deus e se sensibiliza a cumprir o que Deus lhe ordena a fazer. Porque Filipe, se torna resistente, se não ouve a palavra e se não é sensível a esta orientação, ele não sairia de Samaria e iria em direção a Gaza. Mas Filipe é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Senhor da sensibilidade. E se o Espírito Santo está dentro dele, ele é sensível por causa da presença do Espírito Santo, e onde Deus lhe direcionar, aonde o Espírito lhe convidar a ir, ele não tem dificuldade para ir, porque ele é sensível, porque ele tem o Espírito Santo. Aí, repito, obra missionária só pode ser feita por alguém que é cheio do Espírito Santo, por alguém que é sensível. Porque quem é cheio do Espírito Santo e faz a obra missionária, em algumas situações vai ter uma multidão na sua frente e vai pregar uma mensagem poderosa. E em outros momentos vai ter só uma alma na sua frente e vai pregar a mesma mensagem poderosa. Quem tem sensibilidade espiritual, como Filipe, não escolhe o público para quem ele iria pregar. Porque o mais importante não é a quantidade de pessoas que lhe ouvem. O importante é quem você fala quando você prega. E você fala de Jesus. E o coração que está precisando ouvir alguma palavra, entende que tudo que ele precisa ouvir é justamente sobre Jesus Cristo de Nazaré. O meu pedido a Deus nesta manhã é que cada um de nós que estamos aqui, ao sair daqui, tenhamos um pouco mais de sensibilidade espiritual. Que sejamos sensíveis a pegar o microfone e falar para uma igreja, mas que sejamos sensíveis a falar para alguém que está deitado na beirada da calçada, que está ali abandonado à margem da sociedade e passa com o mesmo amor, com a mesma alegria, com o mesmo poder e diz: Jesus quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua família, Ele tem vida nova para você. Eu convido você, se por alguns segundos, levante a sua mão e peça um pouco mais de sensibilidade espiritual. Peça ao Senhor para lhe encher de um pouco mais de sensibilidade, porque a sensibilidade vai te levar a não escolher o público, mas a verbalizar Jesus em todo e qualquer lugar que você estiver. Filipe, irmãos, ele é sensível e ele aceita o convite, ele aceita a proposta e vai. No verso de número 27, a Bíblia é muito clara, que no caminho vinha um etíope, um eunuco, um funcionário de alto escalão de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Está naquela estrada um moço dentro de uma carruagem, com uma patente bem elevada dentro do império de Candace, na Etiópia. Esse moço é o eunuco que toma conta de todos os tesouros que ela possui, e ele veio a Jerusalém para adorar a Deus. Ele veio a Jerusalém para cultuar ao Senhor. E ele vem, presta um culto a Deus,
compra um rolo e vai embora. E dentro da carruagem que ele está retornando para a sua terra, ele vai lendo o rolo. Ele vai observando as escrituras. E ele vai lendo. E a parte que ele está lendo é uma das partes da Bíblia que mais sensibiliza o cristão. É uma das partes que mais sensibiliza o leitor da Bíblia. Quem pega a Bíblia Sagrada e lê a parte que ele estava lendo, sente-se comovido, porque é doloroso imaginar que alguém passaria por todas as coisas que Isaías escreveu. E Isaías escreveu sobre ele que ele foi ferido, que ele foi machucado, que ele pegou os nossos pecados, que ele foi conduzido à morte e que as nossas feridas são saradas pelas pisaduras dele. Isaías faz um quadro de Cristo, faz um quadro de Jesus nos seus últimos momentos antes da morte e na sua condução até a morte. Isaías relata isso de forma muito detalhada. E onde é que justamente esse homem está lendo? Ele está lendo essa parte de um homem que morre pelo outro, de um inocente que morre por um culpado, de um santo que morre por um profano. Ele está lendo uma parte das Escrituras que sensibilizou ele demais. E ele vem pensando, quem é esse homem? Que moço é esse? Quem é essa pessoa aqui? Será que ele já veio? Será que ele já morreu? Será que isso já aconteceu com ele? Ou devemos esperar outra pessoa a passar por isso? Ele vem em Jerusalém, e o que me choca, pastora Jocely, pastor Oséias, é que esse homem vem em Jerusalém, participa de uma festa, o assunto sobre Jesus é muito forte dentro de Jerusalém. O assunto sobre Jesus é muito quente na boca de quem está dentro da cidade, porque esse período aqui é o período das perseguições, é o período das prisões, é o período da chamada seita, da chamada revolta contra o império. E esse homem vem dentro de Jerusalém e ele não escuta ninguém falar de Jesus. Olha que coisa terrível que acontece em Jerusalém. Ele vem a Jerusalém participar de uma festa, e quem é que se adora na festa que ele veio? Deus. Ele veio adorar a Deus, e ele sai de Jerusalém com o rolo e lê, e ele não tem noção de quem é o homem que ele está lendo a respeito dele. Em Jerusalém, não teve ninguém naquela festa que teve coragem de tocar no nome de Jesus. Em Jerusalém, não tinha ninguém evangelizando na esquina de Jerusalém ou nas esquinas da cidade, dizendo, Jesus morreu por nós, Jesus morreu em nosso lugar. Isso não aconteceu em Jerusalém. E a prova é que esse homem sai de Jerusalém levando um rolo, e o melhor lugar para ele ouvir falar de Jesus era onde? Jerusalém. O melhor lugar para se contar da morte e ressurreição de Jesus era onde? Jerusalém. E onde ele estava? Em Jerusalém. E ele não conseguiu ouvir falar de Jesus em Jerusalém. Irmãos, parece assustador isso, mas não é. Parece dramático isso aqui, mas não é. Porque esse quadro, pastores, se repete ainda hoje. Tem muita gente que entra em um culto que é a Jerusalém terrena, e ele fica aqui 2 horas e ele sai de dentro do culto sem saber quem é Jesus. Parece coisa de outro mundo, mas a história se repete. Em cultos que a gente ouve, que se fala de todo mundo, mas em momento nenhum se fala de Jesus. As pessoas entram com a sede espiritual e elas saem com mais sede, porque tudo que elas ouviram não foi suficiente para matar a sua fome espiritual, e elas saem precisando ouvir falar de Jesus ainda.
O que eu oro aqui nesta manhã, juntamente com esta igreja, é que os nossos cultos continuem sendo cristocêntricos, que Jesus seja o centro da reunião, até porque ele disse, onde estiver reunido no meu nome, eu vou estar no meio, e se ele está no meio, ele tem que ser percebido, ele tem que ser falado, ele tem que ser visto, ele tem que ser sentido. O que eu digo para você nesta manhã é, não deixemos ninguém entrar aqui nesta Jerusalém e sair sem ouvir falar que Jesus é o único Salvador da humanidade, que não entre ninguém aqui e não tenha nenhum louvor que pelo menos fale sobre ele, sobre a sua morte, sobre sua humilhação e sobre sua glorificação. O que eu peço nesta manhã ao Espírito Santo é que onde nós colocarmos o pé, a nossa mensagem seja sobre Jesus, seja sobre a sua morte, seja sobre a sua redenção e sobre a sua glorificação. Jesus não é pregado em Jerusalém e esse homem saiu sem ouvir falar dele. Como o Senhor já sabia que isso ia acontecer, ele intercepta Filipe e diz, desça para o caminho de Gaza, porque vai passar um homem lá que está vindo de Jerusalém e não ouviu falar sobre Jesus. Não ouviu sobre a história do Calvário. Ele esteve dentro de Jerusalém, onde tudo se deu, onde tudo aconteceu. E ele está voltando para casa sem saber de nada. E esse homem, cheio de sensibilidade, desce. E quando vem a carruagem, ele aproxima da carruagem. E aproximando da carruagem, ele escuta o homem lendo. E o homem está lendo que ele foi entregue, que ele foi ferido, que ele foi machucado, que ele foi torturado, que as pisaduras dele trouxe salvação, que as pisaduras dele trouxe cura, que a entrega dele trouxe redenção, trouxe remissão e justificação. O homem está lendo essas escrituras e o coração dele está acelerado e ele está perguntando, de quem que se fala? Quem é esse homem? De quem é que estão falando? Aí Filipe, tocado pelo Espírito, pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele disse, como entender se não tem ninguém para me explicar? Olha Deus entrando na história do moço. Olha Deus colocando Filipe para interromper ele, só para explicar a história de Jesus para ele. Eu acredito que nesta manhã tem pessoas que estão aqui e que só estão aqui porque Deus colocou um Filipe para interromper a sua trajetória, para lhe contar a história de Jesus. Aleluia! Eu acredito que tem pessoas que estão aqui nesta manhã, que na trajetória da vida, que nos bailes da vida, que nas rotas que percorria, Jesus colocou um Filipe lá só para contar a história, e você está aqui nesta manhã, ouvindo esta pregação, entendendo que de fato você só está aqui porque Jesus colocou alguém para lhe contar a história que você precisava ouvir. Aquele moço precisava ouvir a história de Jesus e Filipe disse para ele, se você não entende, deixe eu subir no carro porque eu sei a história. Eu conheço essa história aí. Eu sei de quem você está falando. A pergunta que eu te faço nesta manhã é simples e parece até contraditória, mas a pergunta é, você sabe de quem eu estou falando aqui nessa manhã? Você está sentindo a presença de quem está sendo pregado aqui nesta manhã? Você consegue se sensibilizar quando fala o nome dele ainda? O Google, se não estou enganado, algum tempo atrás o Google disponibilizou sobre os personagens mais procurados. E o personagem mais procurado do Google é Jesus. Todo mundo quer pesquisar sobre ele. Todo mundo quer ouvir alguma coisa sobre ele. E esses dias eu estava conversando com meu irmão e disse para ele, rapaz, antes dele, depois dele, por toda a eternidade, não vai nascer ninguém que tenha um nome tão famoso quanto o nome de Jesus. Jesus marcou a história de quando nasceu, porque Jesus morre por tantos que morreram, por tantos que estavam vivos, por tantos que iriam nascer ainda.
Jesus marca a história do passado, do presente e do futuro, e para ele que está na eternidade, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, não tem nem diferença. Ele marcou a história de toda a humanidade com o sacrifício dele. É o homem mais famoso, é o mais conhecido. E nós aqui em Viçosa, nesta manhã, estamos repetindo o nome do homem mais famoso que existe sobre a face da terra. O moço disse, olha, me explica quem é essa pessoa aqui. Uma observação é que ele foi adorar em Jerusalém. Mas a adoração dele é, em parte, inconsciente. Porque Jesus não faz parte do quadro de adoração dele. Ele não sabe nem de quem ele está lendo. Ele não sabe nem quem é Jesus. Ele nem faz ideia que Jesus deixou a glória, como Paulo escreveu em Filipenses, abandonou toda a realeza e veio aqui ser homem de dores. Ele não faz ideia dessa história. Aí Filipe começou a contar essa história para ele. Olha, esse personagem aqui é Jesus, as escrituras falam sobre ele, e a Bíblia diz que Filipe começou da escritura onde ele leu e veio trazendo até o dia que eles estavam sentados na carruagem. Filipe contou uma história muito longa para este moço. Contou, e discorre tudo para ele. Filipe fala da morte de Jesus, fala de seu nascimento, fala de sua entrega, fala do amor de Deus, fala da redenção da humanidade, fala da justificação que a humanidade recebe no sangue de Jesus. Ele conta toda a história para aquele homem. E aquele homem que ia embora com uma dúvida, ele já veio ou vai vir? Já morreu ou vai morrer ainda? Filipe apresentou uma parte da história que ele não fazia ideia. Já morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Porque aquele moço indo para a Etiópia, sem encontrar com Filipe, ele ia embora com essa dúvida. Se veio e já morreu, já morreu. Se veio e ainda vai morrer, vai morrer. Mas ele não faz ideia que a história não fala só de morte. A história também fala de ressurreição. A história não fala só de humilhação. A história também fala de glorificação. A história só não fala de entrega. A história fala de poder sobre a vida e sobre a morte. Essa história não fala só de um rei que desce e se entrega. Fala de um rei que desce, se entrega, morre, ao terceiro dia ressuscita e volta para as mansões celestiais. Eu vim aqui dizer para você que Filipe entrou na história daquele homem só para completar ela. Porque a história se completa quando se fala que ele morreu e ressuscitou. E nós estamos aqui porque a história de Jesus não para na sua morte. A história dele não para na sua ressurreição. A história dele continua na eternidade. A história dele continua dentro de mim e dentro de você aqui nesta manhã. Eu quero que você levante a sua mão para nós encerrarmos já esta palavra. Mas levante a sua mão e segure ela no alto por alguns segundos. E viva um pouquinho da alegria da vida eterna no seu interior nesta manhã. Viva nesta manhã a alegria de ter a vida de Jesus completa em você. Viva nesta manhã a alegria de poder ser um alcançado pelo favor e pelo sangue do Calvário. Sinta a alegria nesta manhã de poder andar para lá e para cá e carregar o sangue do homem mais poderoso na sua testa, de ser coberto pelo sangue dele, de viver o favor dele. Elebarashuri, akalabarahaya. Elebarashuri, kalebarahebi narahaya. Nesta manhã, sinta a alegria da vida eterna que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo nos produz o gosto pela vida eterna. É por isso que em alguns momentos alguém diz: eu estou com saudade do céu. E ninguém consegue explicar isso. É porque o Espírito Santo, que é eterno, está produzindo vida eterna no interior de cada um de nós. Aleluia! 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 Ser crente é viver a alegria da vida eterna na terra. Servir a Deus é poder ter a vida de Cristo dentro de nós. E Filipe completou essa história para aquele moço. Quando ele termina de ouvir essa história, ele faz uma confissão para Filipe. Eu acredito que esse é o Senhor da minha vida. E depois disso ele pergunta: o que me impede de ser batizado?
Filipe, nada. Porque você já ouviu a história dele, você já acredita nele, você já o tem como único Senhor da sua vida. Aquele moço, dentro de um carro, de uma carruagem, puxada por cavalos, está sentado. E enquanto Filipe prega para ele, ele se desliga de todos os deuses da Etiópia imediatamente. Ele se desliga de toda a cultura de seu povo. Ele abandona tudo que o seu povo havia lhe ensinado e faz uma aliança com Jesus naquele caminho, naquela trajetória. E quando Filipe termina a mensagem, ele diz: o que me impede de ser batizado? Essa pergunta diz muita coisa. Por exemplo, não acredito mais nos deuses que eu aprendi a adorar. A história que eu ouvi sobre os deuses da Etiópia é muito pouco. O Deus verdadeiro é esse aqui de Jerusalém mesmo. O Deus verdadeiro é esse que eu vim na festa dele e eu vim prestar um culto para ele como mais um Deus. Mas agora eu volto para minha terra sabendo que Jesus Cristo é o Senhor da humanidade. Eu quero que você entenda esta palavra nesta manhã. O que te fez chegar aqui, o que te fez se tornar filho de Deus ou poder ser chamado de filho de Deus, foi porque você se desligou de toda a cultura que te cercava, foi porque você abriu mão de todos os costumes que você aprendeu no mundo e acha em Jesus tudo o que você precisava para a sua vida. Você está aqui nesta manhã porque tudo que você precisava, você encontrou com Jesus. Talvez a casa ainda é a mesma, talvez a família ainda é a mesma, tem os mesmos problemas, mas a vida eterna já está sendo gerada no seu interior. E você consegue passar por dezenas de tribulações de forma diferente, só porque Jesus está dentro de você. Filipe desce do carro com ele, batiza ele porque acharam água em algum lugar e ele é batizado. Quando saem da água, Filipe some, desaparece. O moço volta para a carruagem, volta sozinho? Claro que não. Ele volta com Jesus agora. Filipe deixou ele sozinho? Não, deixou na mão da melhor pessoa do mundo. Filipe abandonou ele sem uma despedida, até deixou ele sem uma despedida, mas ele acabou de ser mal despedido por Filipe e acabou de ser bem aceito por Jesus Cristo de Nazaré. Não se importe, querido, faça o que Jesus mandou você fazer. Não tem problema se você vai encontrar com uma pessoa uma vez só na vida, como aconteceu com Filipe. O que importa é que a semente foi plantada, a semente foi colocada no coração e ela vai produzir fruto, porque Paulo disse que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé comigo nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa gostosa é sentir a presença de Jesus. Que coisa gloriosa é sentir a presença do Rei da Glória. Que coisa gostosa é pensar que Ele fez tudo isso por nos amar. Que coisa alegre é quando olhamos para o céu e podemos dizer: muito obrigado. Eu nunca te vi, Deus, eu vejo o Senhor em Cristo, mas eu enxergo o teu amor no Calvário pela minha vida. Quando Jesus morre no Calvário, o Calvário se torna o lugar da maior declaração de amor da história. Muitas pessoas já viveram momentos importantes de declarações, mas a declaração que supera todas é a declaração de amor de Jesus por nós na cruz do Calvário. Quando o Pai entrega a Ele, quando a cruz é o objeto que Ele vai transformar em réu, quando a cruz é o objeto que vai lhe transformar em maldição, quando a cruz é o instrumento que Ele vai colocar em posição de maldito, mas ao mesmo tempo o sangue dele nos coloca na posição de benditos do Pai. Curve a sua cabeça e vamos orar e glorificar a Deus por isso nesta manhã. Te glorificamos, Deus. Te glorificamos, Rei da Glória. Te glorificamos nesta noite, nesta manhã. E te bendizemos porque o Senhor é Deus. O Senhor nos remiu. O Senhor nos comprou. O Senhor nos deu perdão de pecado. E te glorifico por tantos servos do Senhor que estão na estrada, no campo de batalha, estão em guerra. E onde eles chegam, Senhor, tem as dificuldades, tem os problemas, mas eles chegam, como a nossa querida irmã disse, como um míssil para provocar reações, para provocar convulsões interiores e
pessoas chegarem ao conhecimento da verdade. Eu te glorifico pela Secretaria de Missões aqui em Viçosa, que completa 25 anos, e nesses 25 anos, quantas pessoas não se renderam, quantas pessoas não se curvaram, quantas pessoas não se prostraram, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Nós te glorificamos nesta manhã e te rendemos graça por causa do favor do Calvário, por causa da graça liberada no Calvário. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou e nós ainda éramos pecadores, mas o Senhor não olhou para isso. O Senhor nos amou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos chamou para a luz. Muito obrigado por isso, Pai.